Acordei com um arrepio gelado no couro cabeludo. O bilhete jazia no travesseiro ao meu lado. Parabéns pelo novo corte de cabelo, sogra. Combina perfeitamente com você. Naquele momento, minhas mãos trêmulas confirmaram o impensável. Minha cabeça estava completamente raspada. No dia mais importante para meu filho, o dia de seu casamento, eu havia sido humilhada até a medula. Mas eles não esperavam que essa humilhação acordasse algo dentro de mim, algo que mudaria o destino de 22 milhões de dólares e exporia a verdade diante de todos. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Estendi a mão para o meu couro cabeludo exposto. A pele estava sensível, queimando ao toque, com um forte odor de antisséptico ainda pairando no ar. Não gritei. Não derramei uma única lágrima. Em vez disso, senti algo despertar dentro de mim. Uma clareza cristalina que nunca havia experimentado antes. Levantei-me lentamente e caminhei até o espelho do banheiro. A mulher que me encarava não era mais Helena Monteiro, a empresária bem-sucedida que construiu um império imobiliário do zero após ficar viúva aos 32 anos. Era alguém vulnerável, exposta, com cada centímetro de dignidade arrancado junto com os longos cabelos prateados que tanto me orgulhava. Respire, Helena, sussurrei para mim mesma. Respire e pense. Voltei ao quarto, onde encontrei outro detalhe perturbador. O envelope contendo os papéis da transferência de 22 milhões de dólares, meu presente de casamento para Rodrigo e Vanessa, ainda repousava sobre o criado mudo. Ao lado dele, o bilhete escrito com a caligrafia perfeita da minha futura nora, ainda exalando seu perfume caro, tão meticulosa em sua crueldade. Peguei o envelope entre os dedos trêmulos e algo mudou dentro de mim. O papel já não parecia macio, mas cortante como uma navalha. Nesse momento, tomei minha primeira decisão do dia. Aquele dinheiro jamais seria transferido. Liguei para Maurício, meu advogado de confiança há mais de 20 anos. Helena, bom dia. Tudo pronto para a transferência? Sua voz soava animada. Maurício, coloque tudo em espera. Respondi com uma voz que não reconheci, firme, fria, determinada. Nenhum centavo será transferido hoje. E quero você na minha casa esta noite, após a recepção. Vamos reescrever meu testamento. Completamente. Silêncio do outro lado da linha. Helena, aconteceu alguma coisa? Apenas uma coisa, Maurício. Respirei fundo. Finalmente acordei. Desliguei o telefone e caminhei até o armário. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora por uma razão diferente. Uma pequena chama de determinação havia sido acesa. Vanessa podia ter raspado minha cabeça durante meu sono, mas não conseguiria arrancar minha dignidade e força de vontade que construí ao longo de décadas. Escolhi cuidadosamente um vestido de seda azul marinho, aquele que comprei para mim mesma depois de fechar o negócio de um prédio de 30 andares no centro da cidade. Alisando o tecido fresco entre os dedos, lembrei-me da sensação de conquista daquele dia. Eu sabia que precisaria dessa lembrança hoje, não apenas como vestimenta, mas como armadura. O telefone tocou, fazendo-me sobressaltar. Era Lúcia, minha cabeleireira há mais de 20 anos. Minha garganta se fechou momentaneamente, mas mantive-me firme. Lúcia, preciso que venha imediatamente. Traga sua melhor peruca. E, por favor, seja discreta. Ela não fez perguntas, apenas respondeu. Chego em 20 minutos. Enquanto esperava, sentei-me na poltrona junto à janela, observando o jardim abaixo. Memórias vieram à tona. O dia em que enterrei meu marido com Rodrigo, de apenas 12 anos, adormecido em meus braços. As noites intermináveis lendo contratos. Os primeiros apartamentos adquiridos. Cada tijolo construído com meu suor e sacrifício. Tudo para garantir que meu filho jamais conhecesse o medo ou a fome. E agora, esse império estava prestes a cair nas mãos de uma mulher que me via como descartável.
Quando Lúcia chegou, seus olhos se arregalaram ao ver minha cabeça. Cobriu a boca com as mãos, mas interrompi qualquer demonstração de pena. Não pergunte, apenas me ajude a enfrentar as pessoas hoje. Demorou quase 1 hora para ajustar uma peruca prateada que parecia e se movia como cabelo natural. Quando Lúcia ergueu o espelho, reconheci a mulher refletida. Não a vítima destruída da manhã, mas Helena Monteiro, a mulher que construiu um império e que nunca se curvou diante de desafios. Paguei Lúcia generosamente e a acompanhei até a porta. Sozinha novamente, abri minha bolsa e guardei cuidadosamente um pequeno gravador de voz. Meus instintos me diziam que precisaria de provas concretas antes do fim do dia. O relógio marcava 10 horas. Faltavam apenas 3 horas para a cerimônia na Igreja Santa Cecília, uma das mais antigas da cidade. Fechei os olhos e respirei profundamente. A batalha havia começado naquela manhã, no momento em que minha mão tocou o couro cabeludo nu. Mas o final, agora eu estava determinada, seria definido por mim. Vesti um casaco de lã cinza e enrolei um cachecol de cachemire que Rodrigo me dera há muitos anos. A lembrança agora parecia uma faca cega raspando meu coração. Filho, pensei, hoje vou mostrar o quanto você julgou mal sua mãe. Quando o motorista chegou, entrei no carro em silêncio. Precisava alimentar aquela chama recém-acesa em meu peito. No caminho para a igreja, observei as pessoas pela janela. Casais de mãos dadas, famílias guiando crianças pequenas. Quantas delas, eu me perguntava, haviam sido traídas por aqueles em quem mais confiavam? Quantas foram forçadas a escolher entre amor e respeito próprio? O carro parou em frente à igreja. Pressionei a mão contra o peito e senti uma força estranha crescendo. A força da verdade de uma mulher levada ao limite que se recusava a ceder. Abri a porta, saí e sorri. Aquele sorriso não era para a multidão que se reunia, nem para Rodrigo ou Vanessa. Era para mim mesma, Helena Monteiro, que acordara na manhã mais importante da vida do filho, com a cabeça raspada e o coração mais desperto do que nunca. O interior da igreja estava magnífico. Rosas brancas enfeitavam cada banco, e a luz do sol filtrada pelos vitrais criava um espetáculo de cores no chão de mármore. Sentei-me silenciosamente no banco da primeira fileira, designado para a família do noivo. Enquanto a equipe apressava os últimos preparativos, minha mente divagou para onde tudo começou. Lembrei-me do dia que mudou minha vida para sempre, quando me entregaram a certidão de óbito do meu marido, Ricardo. Um ataque cardíaco fulminante enquanto dirigia para o trabalho. "Mãe, onde está o papai?" perguntou Rodrigo, então com apenas 12 anos, seus olhos infantis marejados de lágrimas. Não tinha resposta. Apenas o puxei para perto, abraçando-o com força, jurando silenciosamente que ele jamais passaria necessidade. Os anos seguintes foram brutais. Trabalhava desde o amanhecer até altas horas da noite. Dias batendo em portas oferecendo serviços imobiliários de baixo custo, noites estudando análises de mercado. Muitas vezes passei fome para economizar para os livros escolares de Rodrigo. Quando ele perguntava, "Mãe, por que você não está comendo?" Eu sorria e mentia. Já comi antes. O primeiro duplex que comprei marcou o início de tudo. Lembro-me de assinar os papéis com a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta. Dali em diante, construí meu império imobiliário tijolo por tijolo, propriedade por propriedade. Rodrigo, porém, via apenas os resultados, nunca o processo. Aos 18 anos, estava acostumado com carros novos e mensalidades universitárias pagas, sem nunca questionar o custo. Eu o criei como um príncipe, esquecendo de ensinar-lhe a manejar sua própria espada. Na formatura universitária, vi-o cruzar o palco com seu diploma e pensei ter alcançado meu objetivo, transformar um menino órfão em um homem de sucesso. Mas seus olhos já mostravam algo que reconheço agora. Não gratidão, mas um senso de direito. Aos 25 anos, ele me pediu seu primeiro apartamento como se fosse algo óbvio. Aos 30, trouxe Vanessa para casa, dizendo sem rodeios: "Queremos fazer uma viagem pela Europa."
Você vai cuidar disso, né? Não um pedido, mas uma ordem disfarçada com um sorriso. Eu havia mimado meu filho, acreditando compensar a perda prematura do pai. Na verdade, estava ensinando-o a tratar o amor materno como um banco sem fundo. Vanessa apenas intensificou tudo. Desde o primeiro dia, percebi a frieza em seus olhos. Falava bem, encantava com histórias de viagens e planos de carreira, mas quando olhava para mim, era com um olhar calculista. Nenhum interesse pela mulher que criara Rodrigo, apenas pelos recursos que eu poderia fornecer. Ignorei os sinais, dizendo a mim mesma que o tempo suavizaria as arestas. Em vez disso, fui cada vez mais empurrada para a margem. Em jantares familiares, Vanessa me alfinetava constantemente. Dona Helena, essa cor não a envelhece. Talvez algo mais. Atual? Rodrigo apenas ria, como uma sombra que assentia. Continuei entregando dinheiro e mantendo a boca fechada, temendo uma única coisa: perder meu filho. Acreditava que, sendo mais generosa, talvez Rodrigo se lembrasse do amor de mãe. Foi por isso que preparei o presente de casamento exorbitante, 22 milhões de dólares. Para mim, era a última chave, a esperança de manter a conexão com Rodrigo e mostrar a Vanessa que eu não era um obstáculo, mas uma aliada. Aquela manhã, porém, destruiu essa ilusão. A cabeça raspada, o bilhete sarcástico, como um tapa que finalmente me despertou. De repente, enxergava com clareza. Por anos, troquei minha saúde, juventude e amor próprio para manter um vínculo que já estava corrompido. O coral começou a ensaiar, trazendo-me de volta ao presente. Toquei levemente a peruca, macia ao toque, escondendo a cruel verdade por baixo. Era como minha vida em miniatura. Uma superfície brilhante de sucesso, ocultando lágrimas internas, deixadas por aqueles que mais amava. Respirei fundo. Restava apenas uma questão. Eu permitiria que continuassem definindo meu valor ou me levantaria para definir a mim mesma? Permaneci no banco enquanto os convidados começavam a chegar. O frio penetrava por cada poro da minha pele, fazendo-me tremer ligeiramente. No altar, os ajudantes acendiam velas cujo brilho dourado dançava no teto arqueado, criando uma atmosfera solene. Tudo estava belíssimo, exatamente como Vanessa desejara. Mas para mim, aquela solenidade era apenas o cenário para uma farsa meticulosamente orquestrada. Levantei-me e caminhei até o corredor lateral. Meus saltos ecoavam suavemente na pedra, misturando-se aos sussurros das madrinhas que se movimentavam à distância. Pretendia tomar um pouco de ar quando, de repente, congelei. Uma voz familiar soou baixa e urgente. Era Rodrigo. Recuei, encostando-me a uma grande coluna esculpida, contendo a respiração, enquanto a voz do meu filho ecoava pelo espaço vazio. Tessa, não apareça aqui agora, já te avisei. Espere até depois da cerimônia. Aquele nome me atingiu como um punhal. Tessa Rocha. Eu a vira inúmeras vezes no escritório de Rodrigo, a jovem secretária de olhos atentos e sorriso fácil. Sempre acreditei que fosse apenas uma assistente dedicada. Depois que eu receber o dinheiro da minha mãe, tudo vai mudar, continuou ele, a voz reduzida a um sussurro ao telefone. Não precisaremos mais nos esconder. Só tenha paciência mais um pouco. Deixei cair o folheto que segurava, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. Cada palavra atingia meus ouvidos como uma lâmina gelada. O dinheiro a que ele se referia era o meu presente de casamento, 22 milhões de dólares. O trabalho de toda a minha vida transformado em um ingresso para meu filho fugir com a amante enquanto ainda se casava com Vanessa. Você sabe como é minha mãe. Sua voz soou novamente, mais pesada. Ela sempre quer me agradar, sempre com medo que eu fique sem nada. Assim que ela assinar hoje à tarde, teremos tudo, um novo começo, liberdade. Mordi o lábio para não fazer ruído. Meu filho, o menino que chorava pela morte do pai, agora me via como uma carteira ambulante. Ele não estava apenas me traindo,
mas transformando aqueles votos de casamento em uma farsa completa. Ouvi passos apressados pelo corredor. Rodrigo baixou a voz. Preciso ir, fique quieta. Depois da lua de mel, resolvo tudo. Confie em mim, Tessa. A ligação encerrou, deixando um silêncio profundo. Recuei para as sombras, fingindo admirar um arranjo floral. Alguns funcionários passaram apressados, sem me notar. Rodrigo saiu de trás da coluna, ajustou o paletó e uma expressão tensa atravessou seu rosto antes de forçar um sorriso. O sorriso que todos esperavam de um noivo feliz. Voltei ao meu lugar e me sentei como uma fiel devota. Na minha bolsa, o pequeno gravador piscava em vermelho, capturando silenciosamente cada mentira que Rodrigo havia pronunciado. Meu peito doía, mas algo dentro de mim havia se endurecido. Não me agarrava mais à fantasia de que dinheiro restauraria o vínculo entre mãe e filho. Tinha acabado de obter minha primeira prova, a arma para me proteger da armadilha que meu filho e minha nora estavam orquestrando. Fechei os olhos e respirei profundamente. O órgão começou a tocar, urgente e persistente. As pessoas me veriam como uma mãe orgulhosa, aguardando seu filho caminhar até o altar. Mas somente eu sabia que, a partir do momento em que ouvi aquela ligação, meu coração havia transitado da dor para a resolução. Quando abri os olhos, a luz colorida dos vitrais incidia sobre minhas mãos em faixas vermelhas, verdes, roxas e douradas. Olhei para o alto e pensei: talvez Deus esteja me mostrando o caminho, não o da lágrimas, mas o da verdade. Apertei ainda mais a bolsa, onde repousavam as evidências incandescentes, e prometi a mim mesma que, quando chegasse o momento, não tremeria como tremi diante do espelho naquela manhã. Eu seria Helena Monteiro, a mulher que não tem medo, pronta para expor tudo. Permaneci no banco, recuperando o ritmo da respiração. Um tilintar frio e metálico continuava ressoando dentro de mim. Um alerta de que a verdade ainda não havia sido completamente revelada. Eu sabia que Rodrigo tinha outra mulher, sabia que ele apenas aguardava o dinheiro para deixar Vanessa. Mas, no fundo, sentia que Vanessa também não era inocente nessa história. Ela nunca se preocupou em esconder aquele olhar condescendente que guardava exclusivamente para mim quando estávamos a sós. Queria saber o que ela realmente pensava. Queria ver o rosto autêntico da minha futura nora, não a máscara polida que ela vestia. Levantei-me e percorri o corredor em direção à sala de preparação da noiva. O piso de mármore polido refletia meus passos. Ao fundo, a porta estava entreaberta, deixando escapar uma luz branca junto com música animada e risadas agudas de várias mulheres. Parei do lado de fora com o coração acelerado. Pela fresta, a voz de Vanessa soou, clara como cristal, transbordando confiança e triunfo. Sabem de uma coisa? Em poucas horas, terei toda a fortuna nas minhas mãos. 22 milhões de dólares e, por lei, fico com metade. Rodrigo é tão ingênuo que nem imagina. Risadas eclodiram. Fiquei imóvel, meus dedos cravados no batente da porta, as palmas das mãos geladas. Vanessa continuou, agora mais baixo, com um tom malicioso. E depois disso peço o divórcio. Já consultei um advogado. Não preciso ficar com Rodrigo para sempre. Com esse dinheiro, posso recomeçar sozinha, livre e confortável. Uma madrinha riu. E a sogra, ela é um problema. Age como se a casa fosse dela. Vanessa baixou a voz, fria como gelo. Não se preocupe. Assim que o dinheiro entrar, vou pressionar Rodrigo para interná-la numa casa de repouso de luxo, estacioná-la lá, deixar outra pessoa cuidar dela. Uma vez fora de casa e da empresa, ela não terá mais voz em nada. A sala explodiu em gargalhadas estridentes, cortantes como lâminas na minha pele. Tremia da cabeça aos pés, não de medo, mas de uma raiva que brotava da medula. Uma tempestade de fogo consumindo a fragilidade da manhã. Fiquei paralisada até perceber que esmagava o gravador na minha bolsa. A luz vermelha continuava piscando, fielmente registrando cada palavra, cada risada amarga.
Fechei os olhos por um segundo e soube que acabara de empunhar uma espada de 2 gumes. Um para proteger, outro para contra-atacar. Afastei-me silenciosamente. Meu coração batia como se fosse explodir, mas meus passos mantiveram-se firmes. Sabia que, se permanecesse mais um minuto, explodiria e confrontaria Vanessa ali mesmo. Mas não o fiz. A vida já me ensinara o suficiente. Grandes batalhas não são vencidas com raiva explosiva, mas com paciência e estratégia. De volta ao santuário principal, ninguém percebeu minha ausência. Os convidados chegavam em fluxo constante. Conversas animadas preenchiam o ar. Sorri e os cumprimentei, enterrando a tempestade que se retorcia dentro de mim. Num espelho lateral, vi meu reflexo. Uma mulher de cabelos prateados, vestido azul marinho e batom carmim. Ninguém sabia que a poucos metros dali, eu acabara de ouvir minha futura nora me chamar de velha que precisava ser trancafiada. Sentei-me, mãos suavemente cruzadas. Dentro da minha bolsa, a gravação tornara-se prova viva. Imaginei-a sendo reproduzida para todos. A risada presunçosa de Vanessa ecoando, seu rosto empalidecendo ao perceber que tudo estava exposto. Esse pensamento trouxe uma estranha calma refrescante. Vanessa queria me apagar, esconder-me em algum asilo distante. Rodrigo queria drenar o dinheiro e fugir com a amante. Ambos me julgavam fraca, velha, facilmente manipulável. Mas esse desdém me fortalecia. Transformaria a armadilha deles em meu trampolim. Naquele instante, compreendi que a humilhação daquela manhã havia se tornado um ponto de virada. Da cabeça raspada, do bilhete cruel, dos falsos votos que ouvi atrás da coluna, as risadas maldosas no quarto nupcial, tudo isso formava uma acusação à qual eu não precisava acrescentar uma única palavra. Tudo o que precisava fazer era esperar o momento certo. Respirei fundo e olhei para o altar. A luz das velas iluminava o rosto da Virgem Maria. Silenciosamente, disse a mim mesma: eles pensam que venci. Não fazem ideia de que estou apenas começando. Ajustei meu xale, sentei-me ereta e deixei um sorriso gentil retornar. Qualquer um que passasse por ali veria apenas uma mãe amorosa do noivo em seu grande dia. Mas eu sabia que, por trás daquele sorriso, uma espada estava pronta, e quando a desembainhasse, ninguém a veria chegando. Os sinos da igreja começaram a tocar, cada badalada reverberando pelo espaço como um chamado solene. Os convidados tomaram seus lugares. Os bancos decorados com fitas brancas estavam pontuados por rosas vermelhas que perfumavam o ar. Sentei-me na primeira fila, na posição de honra como mãe do noivo, segurando levemente a bolsa no meu colo. Todos os olhares se voltaram para o fundo, onde Vanessa estava prestes a entrar de braço dado com o pai. As grandes portas se abriram. Ela surgiu em um vestido branco de renda francesa, a cauda roçando os degraus de mármore. Murmúrios admirados percorreram a igreja. Flashes de câmeras dispararam. Vanessa sorria radiante, deslizando para a frente como a heroína de um conto de fadas. Observei-a e não pude deixar de lembrar das palavras cruéis proferidas no camarim minutos antes. Por trás daquele brilho escondia-se um coração calculista, e eu era a única ali que sabia disso. Rodrigo aguardava no final do corredor, elegante em um smoking preto e gravata branca. Seu sorriso era radioso, mas para mim era apenas uma máscara. Em minha mente, ainda o ouvia sussurrar ao telefone: depois que receber o dinheiro da minha mãe, tudo vai mudar. A imagem do menino que um dia segurou minha mão, com suas perninhas trêmulas de bebê, havia desaparecido. À minha frente estava um homem que havia vendido tanto sua consciência quanto seus laços familiares. A cerimônia começou. As palavras iniciais do padre soaram firmes e solenes sob a abóbada alta. Tentei me concentrar, mas cada menção à união sagrada caía como uma provocação. Olhei ao redor. Olhos marejados, sorrisos emocionados, pessoas convencidas de que testemunhavam amor verdadeiro.
Só eu sabia que assistiam a uma produção meticulosamente ensaiada. Quando chegou o momento dos votos, Rodrigo virou-se para Vanessa, a voz baixa e firme. Prometo te amar, te respeitar, compartilhar todas as alegrias e tristezas contigo e estar ao teu lado por toda a vida. Mordi o lábio ao escutar. Cada palavra gravou-se em minha memória em contraste com aquela manhã. Ele prometia fidelidade, mas horas antes sussurrava para outra mulher. Prometia um futuro juntos, enquanto planejava mentalmente abandonar a esposa assim que conseguisse o dinheiro. Então, foi a vez de Vanessa. Ergueu o rosto, os olhos brilhando como se transbordassem de amor. Prometo ficar ao teu lado, cuidar de ti, enfrentar todos os desafios juntos e preservar este amor para sempre. Quase ri. Seus votos eram lindos como poesia, mas em minha mente ainda ressoavam suas palavras frias. Vou pedir o divórcio e a sogra vai para um asilo. Aquela voz melíflua e seu rosto radiante eram tão discrepantes que me arrepiei quando o padre perguntou: alguém se opõe a esta união? Por um segundo, senti o impulso de levantar-me e gritar que toda a cerimônia era uma fraude, mas cerrei os punhos e me contive. Ainda não. A armadilha que havia preparado precisava de tempo, e esta grande plateia era exatamente a testemunha que eu desejava quando a verdade viesse à tona. Respirei fundo e dei um sorriso fraco, o tipo que uma mãe usaria em um grande dia. Finalmente, os sinos tocaram alegremente, e o padre os declarou marido e mulher. Rodrigo inclinou-se para beijar Vanessa, e a igreja explodiu em aplausos. Bati palmas lentamente, com firmeza, sorrindo o tempo todo. Por fora, parecia qualquer mãe orgulhosa. Por dentro, cada aplauso apenas confirmava: tudo o que acabara de presenciar era um espetáculo vazio. Quando o casal virou-se para sair ao som da música festiva, levantei-me e os segui. Meus olhos fixaram-se na cauda branca e no smoking impecável. Eles pensavam que já haviam vencido, que eu era apenas uma mãe deixada à margem. Mas eu sabia, quanto mais perfeita parecesse a cerimônia, mais dura seria a queda deles. Passei a mão pela bolsa, onde o gravador estava seguro. As evidências eram suficientes para expor tudo. Imaginei o rosto de Rodrigo ao perceber que havia sido descoberto, o pânico de Vanessa ao ouvir a própria voz ecoar diante da multidão. Uma estranha calma tomou conta de mim. As pessoas saíam da igreja em direção ao salão de recepção ricamente decorado. Flores brancas cobriam cada superfície. O champanhe brilhava em taças de cristal. A música pulsava. Os convidados riam, brindavam, erguiam suas taças. Eu me movia entre eles, serena, sorrindo enquanto cumprimentava rostos conhecidos. Ninguém percebia que, por trás da minha máscara de tranquilidade, eu carregava uma tempestade pronta para explodir. Na minha cabeça, cada passo estava definido. Esperaria até que todos se reunissem, até que todos erguessem suas taças para me ouvir falar. Então, as mentiras seriam expostas, e ninguém poderia negá-las. Sentei-me à mesa principal, sob luzes douradas e cálidas, e observei em silêncio Rodrigo e Vanessa sentados lado a lado, de mãos dadas, sorrindo para os convidados. Aquilo comovia muitos. Para mim, era apenas maquiagem e máscaras cobrindo a podridão. Respirei lenta e profundamente, dizendo a mim mesma: deixe-os aproveitar seus últimos momentos de glória. Depois disso, o palco é meu. A música diminuiu e o burburinho das conversas se extinguiu. As luzes do lustre atenuaram-se, formando um círculo brilhante sobre a mesa principal, onde Rodrigo e Vanessa sorriam largamente, os rostos corados pelo vinho e autossatisfação. Vanessa apertava o braço dele, radiante como uma noiva que acabava de realizar seu sonho. O mestre de cerimônias anunciou gentilmente: e agora, por favor, recebam com carinho Helena, a mãe do noivo, para compartilhar algumas palavras neste dia especial. Cabeças viraram-se, olhares expectantes pousaram em mim. Meu coração apertou por um instante, depois se acalmou.
Este era o momento para o qual me preparara desde que entrara na cerimônia. Levantei-me e erguei lentamente uma taça de champanhe. Cadeiras se arrastaram, conversas silenciaram, todos os olhares se elevaram. Sorri o sorriso de uma mãe orgulhosa enquanto a tempestade se aproximava. Primeiro, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui para celebrar com nossa família. Para mim, este momento é sagrado porque posso ver meu filho iniciar um novo capítulo em sua vida. Aplausos ecoaram. Fiz uma pausa, tomei um pequeno gole e recoloquei a taça na mesa. Minha voz diminuiu, tornando-se lenta, porém clara. Por 33 anos, vivi por uma promessa. Desde que meu marido faleceu, jurei que protegeria Rodrigo com tudo o que tinha. Daria ao meu filho uma vida plena e nunca o deixaria enfrentar a necessidade que um dia conheci. Alguns "os" suaves surgiram das mesas próximas. Alguns convidados mais velhos assentiram com olhares calorosos. Deixei a frase pairar no ar e continuei. E hoje, pretendia dar ao meu filho e sua nova esposa um presente de casamento, um presente substancial. 22 milhões de dólares, a poupança de toda a minha vida, o resultado de décadas de trabalho árduo. A sala agitou-se. Ouvi murmúrios de surpresa, alguns suspiros. Rodrigo apertou a mão de Vanessa, seu rosto contraindo-se levemente enquanto forçava um sorriso. Os olhos de Vanessa cintilaram, seus lábios curvando-se. Respirei fundo, ergui o queixo e mudei o tom de voz. Mas há algo que a vida me ensinou. Nem todo sacrifício é valorizado, e nem todos merecem o presente que você oferece. O ar tornou-se pesado. Olhares curiosos voltaram-se para mim. Rodrigo inclinou-se para a frente, pronto para falar, mas levantei a mão para detê-lo. Tirei o pequeno gravador da bolsa e o coloquei sobre a mesa. A luz vermelha piscou. Antes de decidir, acho que todos deveriam ouvir algumas verdades. O silêncio instalou-se. Apertei o botão de play. A voz de Rodrigo preencheu o vazio. Depois que eu receber o dinheiro da minha mãe, tudo vai mudar. Não precisaremos mais nos esconder. Só tenha um pouquinho mais de paciência. O áudio estava tão claro que algumas bocas se abriram. Rodrigo empalideceu e interrompeu. Mãe, isso é um mal-entendido. Olhei-o diretamente nos olhos, calma, mas firme. Um mal-entendido? Então de quem são essas palavras, Rodrigo? De quem é essa voz? O burburinho aumentou. Os convidados sussurravam entre si. Vanessa olhou para o marido, olhos arregalados de alarme, tentando disfarçar com um sorriso forçado. Não lhes dei tempo. Avancei para o próximo trecho. Você sabe como é minha mãe. Ela sempre quer me agradar. Sempre com medo que eu fique sem nada. Assim que ela assinar esta tarde, teremos tudo. Um novo começo, liberdade, sem compromissos. Quando terminou, a sala explodiu como uma colmeia perturbada. Rodrigo gaguejou e levantou-se abruptamente. Foi só uma brincadeira, não leve a mal. Estreitei os olhos, cortando-o. Uma brincadeira? Brincar sobre trair um casamento? Brincar sobre tratar a própria mãe como um caixa eletrônico? Rodrigo emudeceu, o suor escorrendo pela testa. Vanessa tentou segurar-lhe a mão. A mão dele tremia. Virei-me, fixando o olhar nela. E Vanessa, você também tem explicações a dar. Tirei o bilhete da bolsa, aquela frase cruel que encontrei no meu travesseiro pela manhã. Parabéns pelo novo corte de cabelo, sogra. Combina perfeitamente com sua idade. Mostrei-o para as mesas mais próximas. Você planeja me eliminar desta celebração, raspando minha cabeça enquanto durmo? Uma atitude barata e degradante? Vanessa levantou-se subitamente, o rosto em chamas. Isso não é meu, você está inventando. Sorri. Mesmo? Então por que você se gabava no salão nupcial ao meio-dia que se divorciaria em alguns meses e ficaria com metade do dinheiro? Eu ouvi tudo, e tenho testemunhas, se necessário. O salão congelou. Alguns convidados trocaram olhares. Outros sussurravam em seus celulares, claramente gravando.
O rosto de Vanessa tornou-se lívido, seus lábios tremendo sem emitir som. Deixei o silêncio se estender e lentamente ergui minha taça. Portanto, estou cancelando a doação de 22 milhões de dólares. Nenhum de vocês merece 1 centavo do dinheiro que ganhei com sangue e lágrimas. A comoção cresceu como uma onda. Rodrigo desabou na cadeira, cabeça baixa, mão no rosto. Vanessa permaneceu rígida, tremendo. Finalizei com uma voz calma que declarava: o maior presente de casamento que posso oferecer hoje é a verdade. E a verdade é esta: ganância e traição nunca vencem. Pousei a taça e virei-me para sair. Cadeiras arrastaram-se, vozes elevaram-se. Algumas exclamações de espanto soaram atrás de mim, mas meus passos eram leves e firmes. Eu não era mais a mulher trêmula diante do espelho naquela manhã. Eu havia arrancado as máscaras do meu filho e minha nora diante de todos. Naquele momento, soube que recuperara o controle e o jogo dali em diante seria apenas o início. Saí do salão de costas eretas, sem pressa nem hesitação. Cada passo batia uniformemente no piso, como um lembrete de que o peso fora removido dos meus ombros. Atrás de mim, o caos prosseguia. Cadeiras sendo arrastadas, pessoas exclamando, os sons de um casamento transformado em tempestade. Mal havia chegado ao saguão principal quando ouvi passos apressados. Rodrigo correu e agarrou meu braço. O belo noivo desaparecera, substituído por pânico e olhos injetados. Mãe, por favor, não faça isso. Você entendeu errado, foi só... Virei-me e encarei seus olhos. Os olhos que antes me enchiam de orgulho, agora repletos de desespero. Libertei meu braço com voz baixa e firme. Já ouvi o suficiente, Rodrigo. Não há mal-entendido. Ele gaguejou uma desculpa. Eu só disse aquilo para testá-la. Nunca quis dizer. Interrompi-o, minha voz ecoando pelo amplo saguão. Não transforme traição em piada. Dediquei minha vida inteira a você, e é assim que me retribui. Rodrigo congelou. Sua boca movia-se, mas nenhuma palavra saía. Seu rosto contorceu-se por um instante, raiva e desespero misturando-se. Então, como se desistisse, caiu de joelhos, mãos na cabeça e sussurrou. Eu estava errado. Não respondi. Lancei-lhe um olhar e virei-me. Nesse momento, Vanessa irrompeu do salão, seu vestido de noiva volumoso atrasando-a, mas ainda assim avançando. Seu rosto estava pálido, a maquiagem começando a borrar, os lábios vermelhos tremendo. Ela gritou, a voz estridente. Você inventou isso! Você arruinou meu casamento! Seu grito atraiu alguns convidados curiosos para fora. Permaneci imóvel, observando-a rosnar como um animal acuado. Arruinei? Dei um sorriso frio. Eu apenas disse a verdade. Deveria me agradecer por ter mostrado a todos sua verdadeira face antes que fosse tarde demais. Vanessa avançou, tentando arrancar o papel da minha mão, mas um convidado mais velho a conteve. Sua voz era severa. Vanessa, acalme-se. Todos nós ouvimos. Como pode negar? Ela desabou, soluçando, o rímel manchando suas faces, toda a sua beleza anterior desvanecendo. Em meio ao caos, vi os pais dela saindo também. Eles não foram até a filha. Permaneceram paralisados à porta, olhos cheios de decepção. O pai abaixou a cabeça e a mãe continuava balançando a sua, como se testemunhassem a pior humilhação de suas vidas. A essa altura, Rodrigo já havia se levantado, magro e com o rosto tenso, e vociferou para Vanessa. Você também me traiu. Ela virou-se, engasgando. Eu só queria um futuro melhor. Suas desculpas esfarrapadas afundaram sob os murmúrios indignados dos convidados. Alguns balançavam a cabeça, outros saíam sem olhar para trás. Olhei para os dois e um sentimento que não conseguia definir surgiu em mim. Não alegria nem triunfo, apenas alívio. Alívio por a verdade finalmente ter sido revelada. Dei mais alguns passos em direção à saída. Mas, atrás de mim, Rodrigo correu novamente.
Desta vez sua voz não era frenética, mas desesperada. Mãe, por favor, não me abandone. Sei que errei. Por favor, me dê mais uma chance. Vou mudar. Parei e virei as costas para que ele não visse as lágrimas em meu rosto. Então respondi, lenta, mas firme. Rodrigo, dei-lhe chances a vida inteira. Você escolheu desperdiçá-las. Agora precisa arcar com as consequências. Não esperei pela resposta. Continuei caminhando, deixando para trás os soluços abafados do meu único filho. Do lado de fora do salão, os carros enfeitados ainda estavam enfileirados, as flores ainda brilhavam, mas ninguém mais queria fotografias. Os convidados dispersavam-se, o ar pesado como fumaça grudando nas paredes. Uma velha amiga, Clara, correu até mim e segurou minha mão. Helena, você fez a coisa certa. Eles precisavam ser expostos. Assenti levemente sem dizer mais nada. De volta ao carro, acomodei-me no banco traseiro e olhei pela janela. Num último vislumbre, vi Rodrigo parado, atordoado no saguão, enquanto Vanessa soluçava e afastava as pessoas. A cena parecia uma pintura distorcida de felicidade molhada. Fechei os olhos e disse a mim mesma que a tempestade de hoje era apenas o começo. Sabia que os tremores secundários continuariam. Eles viriam até mim implorando, ou furiosos, mas estava preparada agora. Eu não era mais a mãe submissa. Eu era Helena Monteiro, e havia decidido sair da espiral de mentiras. Na manhã seguinte, acordei com a luz pálida do sol atravessando as cortinas do quarto. Não havia mais clamor pelo casamento, nem as súplicas ofegantes de Rodrigo, nem os lamentos furiosos de Vanessa. Apenas silêncio e, dentro de mim, uma resolução mais clara do que nunca. Preparei uma xícara de chá e sentei-me na mesa da cozinha, pegando um caderno antigo. Abri na primeira página, repleta de planos financeiros e números que antes considerava como prova de uma vida inteira de sacrifício pela família. Peguei uma caneta vermelha e risquei cada linha, cada alocação para Rodrigo. Naquele momento, percebi que o dinheiro, não importa quanto, transforma-se em uma arma contra você quando o entrega à pessoa errada. Eu havia criado um homem dependente que nunca aprendeu a se sustentar. E agora ele estava disposto a vender a própria mãe por uma falsa liberdade. Essa dolorosa verdade me despertara repentinamente e sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Liguei para meu advogado de confiança, Carlos Menezes, que me acompanhara em negócios imobiliários por 2 décadas. Sua voz profunda e calorosa transmitia um toque de surpresa diante de uma ligação numa manhã de domingo. Bom dia, dona Helena. Pensei que estivesse descansando depois do casamento de ontem. Dei um leve sorriso e disse: Sim, Carlos. Ontem foi memorável, para dizer o mínimo, por isso quero vê-lo hoje. Precisamos alterar todo o testamento e os documentos de transferência, sem adiamentos. Ele silenciou por alguns segundos e então respondeu firmemente: Vou para o escritório agora. Pode me encontrar às 10h? O escritório de Carlos ficava em um prédio de tijolos vermelhos no centro da cidade, a 15 minutos de carro da minha casa. Quando entrei, ele já estava sentado, com os óculos escorregando pelo nariz e uma pasta grossa cuidadosamente disposta sobre a mesa. Olhou-me com simpatia. Ouvi fragmentos sobre a cerimônia. Parece que você teve uma surpresa e tanto. Soltei um longo suspiro e relatei-lhe brevemente o ocorrido. A cabeça raspada, o bilhete maldoso, o telefonema de Rodrigo para a amante, a crueldade de Vanessa no quarto nupcial. Carlos ouviu sem interromper, apenas acenando ocasionalmente. Quando terminei, ele fechou o arquivo com expressão grave. Compreendo, e fez bem em me chamar. A primeira providência é o testamento. Rodrigo não será mais herdeiro. Deseja deixar algo para algum outro familiar? Balancei a cabeça negativamente. Não. Quero que tudo seja transferido para uma fundação de caridade que apoia viúvas e mães solteiras abrindo seus próprios negócios. Elas realmente conhecem o valor do dinheiro e precisam dele para reconstruir suas vidas. Carlos anotou rapidamente e perguntou: E quanto ao fundo que criou para Rodrigo? Sentei-me ereta, com voz firme.
Encerrá-lo. Quero fechar todos os canais. Nenhum centavo irá para ele ou Vanessa. Nas horas seguintes, analisamos cada contrato e cláusula. Assinei as novas páginas, sentindo como se fechasse uma porta antiga e abrisse outra mais luminosa. Cada traço da caneta era um corte, rompendo a dependência de Rodrigo em relação a mim. Quando assinei o último documento, recostei-me e respirei profundamente. Sentia-me liberta, como se meu sangue finalmente voltasse a fluir livremente após anos de confinamento. Carlos deu-me um pequeno sorriso. Sei que não foi fácil, mas às vezes a liberdade vem de traçar uma linha firme. Dona Helena acaba de tomar a decisão mais importante para o resto de sua vida. Assenti, tomada pela gratidão. De volta à casa, entrei na sala e observei os quadros nas paredes e as fotografias familiares de quando Rodrigo era pequeno. Por anos, guardara-as como prova de maternidade e sacrifício. Mas agora compreendia. Mantê-las ou removê-las não importava mais. Não estava apagando memórias, mas também não permitiria que me aprisionassem. Abri o cofre, retirei cadernetas de poupança e documentos de ações da empresa e os arquivei cuidadosamente em um armário separado. Identifiquei-o claramente como Fundo da Liberdade. 3 palavras simples com o peso de uma promessa. Dali em diante, o dinheiro não seria mais a corrente que me prendia a pessoas que não o mereciam. Seria uma ferramenta para mim e para aqueles que realmente precisassem de ajuda. Naquela noite, sentei-me na varanda, ouvindo o bater das ondas ao longe. Uma taça de vinho tinto brilhava sobre a mesa. Olhei para o céu estrelado e senti a brisa fresca passar pelo meu couro cabeludo, onde uma fina camada de cabelo novo começava a crescer. Sorri. Meu reflexo na porta de vidro não doía mais. Parecia o símbolo de um recomeço. Meu telefone tocava incessantemente. Rodrigo, Vanessa, números desconhecidos que imaginei serem parentes. Silenciei e deixei a tela acender e apagar. Minha decisão estava tomada. De agora em diante, não seria mais o banco de ninguém. Uma calma surgiu dentro de mim. Sabia que haveria mais tempestades pela frente. Rodrigo não me deixaria ir tão facilmente. Vanessa tentaria manobrar, mas desta vez eu estava pronta. Tinha a lei ao meu lado, as provas nas mãos e, acima de tudo, uma nova fé em mim mesma. Tomei um gole de vinho e sussurrei. A liberdade finalmente me encontrou. Naqueles primeiros dias após reescrever o testamento, vivi em um silêncio estranho. A casa grande, que antes ecoava com os passos de Rodrigo ou a risada estridente de Vanessa, continha apenas o tic-tac do relógio e o vento que entrava pela janela. Em vez de vazio, senti uma paz rara. Comecei a reorganizar minha vida. Arquivos financeiros foram para armários. Fotografias empoeiradas desceram das prateleiras. Não as descartei. Coloquei-as cuidadosamente em uma caixa grande e guardei-a no fundo do armário. Eu precisava de um novo espaço para mim. Durante todo esse tempo, eu tinha sido a gerente, a sacrificadora, a protetora. Nunca vivera verdadeiramente para mim. Certa manhã, passei por uma pequena loja perto da praia. Uma simples placa de madeira pendia na porta de vidro transparente. Aulas de pintura de paisagens para todas as idades. Fiquei ali, olhando para dentro, e vi algumas pessoas reunidas em torno de uma mesa comprida, pincéis nas mãos, concentradas em pequenas telas. A luz entrava pela claraboia, incidindo sobre rostos marcados pela idade, mas radiantes de entusiasmo. Meu coração agitou-se. Lembrei-me do meu sonho aos 18 anos de aprender a pintar, soterrado pelo peso de ganhar a vida. Naquela tarde, voltei e me inscrevi. A professora chamava-se Marina, uma mulher mais ou menos da minha idade, cabelo solto, voz calorosa e calma. Sorriu quando me atrapalhei com o pincel. Sem notas aqui, apenas alegria. Deixe sua mão guiar seu coração. A primeira lição foi sobre marinhas. Olhei pela janela para as ondas brancas quebrando na areia. Dei minha primeira pincelada na tela,
tímida, como se estivesse aprendendo a escrever novamente. Então, manchas de azul e cinza prateado começaram a surgir. O cheiro da tinta a óleo, a sensação das cerdas deslizando sobre a tela áspera, tudo me fez sentir como uma criança descobrindo o mundo. Quando terminei minha primeira pintura, por mais rudimentar que fosse, meus olhos arderam de lágrimas. Eu havia me dado permissão para viver e respirar de uma nova maneira. Daí em diante, compareci toda semana. Conheci outras pessoas, a maioria das quais superara alguma perda. Algumas viúvas, algumas afastadas dos filhos, outras lutando contra doenças. Sentávamo-nos lado a lado, pintando e conversando, como fios de cores diferentes tecendo um novo tecido. Não me sentia mais solitária. Fora da aula, costumava levar uma cadeira dobrável para a praia próxima de casa. De manhã, o mar era azul cristalino. À tarde, a luz solar agitava as ondas e transformava a água em incontáveis fragmentos de vidro cintilante. Ficava sentada por horas, preenchendo página após página, deixando o vento salgado brincar nos meus cabelos. O oceano nunca me entediava. A cada dia, um rosto novo. A cada momento, um tom diferente. Como se eu estivesse me redescobrindo, mudando dia após dia. Na aula, aproximei-me especialmente de um homem chamado Daniel. Era alguns anos mais velho que eu, cabelos grisalhos, alto e esguio. Engenheiro estrutural aposentado após a morte da esposa por câncer. Escolhera a pintura para preencher o vazio. Lembro-me da primeira vez que nos sentamos juntos. Ele inclinou a cabeça e sorriu. Não sou bom em pintura, mas sou excelente em arruinar uma tela. Por isso sento perto de alguém que possa me inspirar. Ri. Aquela simples frase aliviou meu coração. A partir dali, trocamos dicas sobre cores e misturas. Um dia, acidentalmente, borrei um canto da minha tela. Daniel inclinou-se. Não se preocupe. Os erros podem se tornar o ponto focal. Minha vida é prova disso. Rimos, e naquela risada, percebi que fazia muito tempo que meu coração não sentia aquela leveza. Depois das aulas, Daniel costumava me acompanhar até a praia. Conversávamos sobre o passado, nossos filhos e os dias solitários. Ele não intrometia nem julgava. Apenas escutava com respeito silencioso. Certa vez, contei-lhe a história de Rodrigo e Vanessa, a dor recente que enfrentara. Temia que ficasse chocado ou sentisse pena, mas Daniel apenas assentiu. Compreendo. Perder a confiança na família pode doer mais que perder dinheiro. Mas você está aqui. Isso significa que escolheu seguir adiante. Isso vale mais que qualquer quantia. Minha garganta apertou. Nenhum conforto elaborado. Apenas uma frase simples, e me senti compreendida. Aos poucos, reencontrei-me. Não acordava mais preocupada com o que meu filho precisava ou o que minha nora criticaria. Despertava para escolher uma nova paleta, para caminhar na areia, para ouvir Daniel falar sobre um projeto que concebera. Percebi que a vida após os 65 não é um fim. Pode ser um começo. Certa noite, enquanto um pôr-do-sol flamejante espalhava-se pelo horizonte, pousei meu pincel e contemplei a pintura que acabara de concluir. Nela, o mar estendia-se, o céu resplandecia e, no canto direito, pintei uma mulher de pé, cabelos prateados esvoaçando ao vento. Era eu, mas não a frágil e dependente Helena. Era a nova Helena, livre, à vontade, sorrindo para seu próprio reflexo. Compreendi então que a arte não apenas me resgatava da escuridão. Oferecia-me um espelho para minha alma. Com o oceano, as cores e um amigo que sabia escutar, eu iniciara a jornada de volta a mim mesma. Uma jornada que jamais ousara imaginar. Numa tarde de outono, retornando da aula com a areia da praia ainda aderida aos sapatos, vi um carro familiar próximo ao meu portão, o de Rodrigo. A porta estava entreaberta e ele encontrava-se no banco do motorista, com uma expressão derrotada, muito diferente do noivo elegante que um dia fora. Suspirei,
minha mão detendo-se na maçaneta. Sabia que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde, nosso confronto final. Quando Rodrigo me viu, saiu apressado. Seus olhos estavam encovados, olheiras profundas marcavam seu rosto. Aproximou-se com voz trêmula. Mãe, por favor, deixe-me falar com você só mais uma vez. Fiquei em silêncio, abri o portão e conduzi-o à sala de estar. O cômodo resplandecia com a luz do entardecer, minhas paisagens marinhas nas paredes. Rodrigo sentou-se no sofá, mãos cerradas, tremendo. Sentei-me à sua frente, mantendo uma distância cautelosa, meu olhar fixo. Ele encarava o chão. Perdi tudo, mãe. Vanessa foi embora. A empresa em que investi faliu. Os amigos desapareceram. Não me resta nada. Escutei. Uma mistura de pena, raiva e exaustão crescendo em mim. Perguntei, calma, mas direta. Então, o que veio me pedir hoje? Rodrigo ergueu o olhar, olhos vermelhos. Não é dinheiro. Sei que não me dará mais. Só quero seu perdão. Não consigo dormir, mãe. Sua voz daquela noite continua ecoando na minha cabeça. Sinto-me terrível. Observei seu rosto por alguns segundos. Rugas de fadiga. Olhos que antes exibiam orgulho, agora estavam opacos. Respondi lentamente. Rodrigo, perdão não significa que tudo retorne ao que era. O perdão é para minha paz, não para que você possa se apoiar em mim e depender novamente. Ele desabou em prantos, o choro pesado e triste de um homem adulto. Ajoelhou-se e pegou minha mão. Mãe, me perdoe, não sei por que fui tão cego. Vou mudar. Recomeçar se você me der uma chance de ficar ao seu lado. Retirei a mão, gentil, mas decidida. Balancei a cabeça. Rodrigo, você é meu filho, isso nunca mudará. Mas o vínculo do dinheiro, das expectativas, do sacrifício incondicional se rompeu. Não sou mais seu salva-vidas. Se quiser recomeçar, precisa erguer-se sozinho. Seus olhos vagueavam como um homem perdido em noite escura sem direção. Levantei-me e caminhei até a janela, contemplando o mar distante. O horizonte ardia em vermelho, ondas brancas formavam-se. Virei-me com voz resoluta. Sabe, recentemente comecei a pintar o oceano e novos amigos me mostraram que posso viver plenamente sem a aprovação de ninguém ou falsa gratidão. Você precisa aprender isso por si mesmo. Rodrigo permaneceu imóvel, olhos marejados, acenando fracamente. Deu alguns passos em direção à porta e parou. Então, é a última vez que posso vê-la. Aproximei-me e coloquei a mão em seu ombro, leve, mas firme. Não, ainda sou sua mãe. Mas, daqui em diante, só abrirei esta porta quando você vier como um homem que assume responsabilidades, não como uma criança que faz exigências. No dia em que fizer isso, descobrirá que ainda estou aqui. Ele mordeu o lábio, não disse mais nada e saiu em silêncio. A porta fechou-se com um clique, deixando-me no aposento silencioso, com a luz do sol melíflua espalhando-se pela parede. Sentei-me e servi-me uma xícara de chá. Meu coração não estava completamente leve, mas algo era inegável. Um cordão invisível fora cortado. Não estava mais presa à culpa do dever materno que me acorrentara por anos. Rodrigo responderia por seus atos. Do lado de fora da janela, o mar escarlate transformava-se em roxo profundo. De repente, lembrei-me da pintura que concluíra no dia anterior. Uma mulher de pé, imponente, contra ondas agitadas. Sorri. Essa mulher era eu. E hoje, finalmente, correspondera a ela. Ergui a xícara de chá, deixando o aroma de jasmim pairar no ar, e disse a mim mesma: enfrentei, libertei-me, estou livre. A primavera chegou tardiamente naquele ano, e talvez por isso tenha sido tão deslumbrante. Ao longo da estrada para a praia, fileiras de cerejeiras abriam-se ao vento, pétalas rosa-claras caindo suavemente, salpicando ombros e passos.
Caminhei sob os galhos, roçando cada pétala com as pontas dos dedos, sentindo meu coração aquecer-se como se o universo inteiro sussurrasse: é hora de recomeçar. A casa à beira-mar parecia completamente diferente agora. As paredes bege estavam pontilhadas com minhas próprias pinturas, de mares ao pôr do sol a campos de lavanda. Imaginava que cada peça era um fragmento da minha alma, um marco no caminho onde aprendi a me amar. Antes, pensava que cabelo, vestidos ou joias mediam meu valor. Agora compreendia. O verdadeiro valor está em ousar renascer das cinzas e florescer numa idade em que ninguém espera. De manhã, preparo uma xícara de chá de jasmim e abro a janela para que o ar salgado entre. Sento-me ao cavalete e aplico cores mais vibrantes que antes. Não mais apenas cinzas carregados. Minhas telas brilham com amarelo, rosa e verde mar. É como se estivesse me pintando numa época de floração tardia. Flores não para jovens de 20 anos, mas para um coração experiente que ainda se agita e sonha. Daniel, meu colega de pintura, ainda aparece. Às vezes, traz um buquê de tulipas vermelhas vibrantes, coloca-as na mesa e diz, meio brincando, meio sério: flores de florescimento tardio ainda são flores, Helena, e muitas vezes mantêm a cor por mais tempo. Sorrio, sem negar nem confirmar, apenas deixando a alegria preencher cada momento. Sentamos na varanda, observamos o oceano, bebemos café. Ele fala sobre as estruturas que projetou. Eu conto sobre os anos em que fiz malabarismos com livros contábeis e as noites sem dormir. Certa vez, ele me olhou longamente e disse: sabe, nunca vi ninguém tão corajoso quanto você. A maioria das pessoas se cala e aguenta. Você escolheu seguir adiante. Suas palavras acalmaram algo profundo dentro de mim. Não respondi de imediato. Virei-me para o mar, onde ondas brancas continuavam a rolar como batimentos cardíacos constantes. Uma tarde, nossa turma realizou uma exposição em uma pequena galeria da cidade. Levei algumas das minhas peças, nervosa e envergonhada. Mas quando as vi penduradas ao lado de outras, percebi que se destacavam. Um visitante parou diante de Mulher no Mar e perguntou: quem pintou isso? Gostaria de comprar. Balancei a cabeça com um sorriso gentil. Sinto muito, mas esta não está à venda. É um lembrete pessoal. Ele assentiu, compreendendo. A história circulou pela sala. Marina, nossa professora, abraçou-me e sussurrou: Helena, você encontrou sua estação para florescer. Naquela noite, em casa, abri as janelas para a brisa marinha. O luar lançava uma faixa prateada sobre a água, refletindo o céu estrelado. Permaneci ali por um longo tempo, sentindo uma paz que nunca experimentara antes. Sem ressentimentos, sem a dor da traição. Apenas uma fé inabalável de que a vida, mesmo tardiamente, ainda pode florescer. Meu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem de Rodrigo. Os mesmos parágrafos longos, o mesmo tom suplicante, mas desta vez minha mão não tremeu ao apagá-los. Deixei-os em paz, serena. Já havia dito tudo em nosso último encontro. Não devia mais explicações, e aqueles laços não me prendiam mais. Pousei meu chá, peguei meu pincel e pintei uma flor branca desabrochando na noite contra um céu violeta profundo. Uma floração tardia, mas plena. E enquanto dava os últimos toques, sabia que estava pintando meu próprio coração. Um coração marcado pela dor, mas paciente o suficiente para aguardar seu pleno florescimento. Sussurrei, como se falasse a mim mesma. Minha temporada chegou tarde, mas bela. Nunca imaginei que na minha idade pudesse viver uma vida completamente diferente. Uma vida que não girasse em torno de cheques, jantares tensos em família ou ser esmagada por responsabilidades. Agora, todas as manhãs, acordo para ver a aurora tingir o mar de rosa, para erguer o pincel e adicionar mais um toque de cor à minha pintura. Ainda me lembro do dia em que ousei dizer a verdade no casamento.
Foi o ponto de virada da minha vida. Por anos, deixei o silêncio me acorrentar. Deixei o medo me dominar. Mas um momento de coragem me libertou. Desde então, compreendi. A verdade pode doer e custar caro, mas é o único caminho para a liberdade. Quanto a Rodrigo, ele ainda manda mensagens ocasionalmente, telefona de vez em quando. Não o evito, mas também não o persigo. Respondo brevemente, com calma. Mostro-lhe que o amor de mãe permanece, mas a dependência e a exploração, não. Meu filho precisa aprender a ser homem, assumir responsabilidades e construir sua própria vida. Esse é o único presente que posso deixar para ele, e vale mais que 22 milhões de dólares. Quanto a Vanessa, ela desapareceu da cidade após o casamento arruinado. Soube que se mudou para outro estado, vivendo discretamente. Não estou irada, nem satisfeita. Compreendo que o castigo mais severo não veio de mim. Veio da verdade exposta. Depois que a máscara cai, ninguém acredita nas palavras bonitas. Essa é a sentença mais pesada. Algumas tardes, sento-me na varanda e observo as ondas, refletindo sobre quanto evoluí. De uma viúva lutando para economizar cada centavo para meu filho, a uma mãe traída pelo filho, a mulher que se ergueu e revelou tudo. Perdi muito, mas me encontrei. E no final, sou grata até pelas perdas. Elas abriram caminho para minha vida autêntica. Não sou jovem, mas tenho meu florescimento tardio. Minhas pinturas agora estão expostas em uma pequena galeria à beira-mar. Não para ganhar dinheiro, mas para provar que a idade não aprisiona um espírito criativo. Daniel aparece ocasionalmente com um livro ou um novo tubo de tinta e conversamos sob o pôr do sol. Não chamo isso de amor tardio, apenas de companheirismo. E isso, para mim, é suficiente. Se há algo que gostaria de dizer a quem está ouvindo, é isto. Nunca pense que é tarde demais para recomeçar. A verdade pode fazê-lo tremer, mas uma vez pronunciada, seus passos tornam-se mais leves. Não espere que alguém lhe mostre seu valor. Você pode encontrá-lo em suas próprias mãos, em seus passatempos, nas pequenas coisas para as quais seu coração aponta. Sei que muitos podem estar vivendo com os mesmos medos que carreguei. Medo de perder afeto, de ser abandonado, de uma família se desfazer se você parar de se sacrificar. Mas lembrem-se, o amor verdadeiro nunca se constrói sobre aproveitamento. Às vezes, cortar um laço tóxico é a única maneira de se salvar. Na manhã de hoje, olhei para o espelho e vi meus cabelos, agora crescidos alguns centímetros, completamente prateados. Sorri para aquele reflexo. Aquela cabeça raspada, que deveria ter sido minha humilhação, tornou-se meu despertador. Às vezes, precisamos perder algo externo para encontrar nossa força interior. Não me arrependo do caminho que trilhei. Cada passo, cada lágrima, cada decepção me trouxe até aqui, a este momento de paz onde finalmente me reconheço. E isso, mais que qualquer fortuna, é o verdadeiro tesouro que descobri. Lembro-me da primeira vez que pisei na praia após o casamento desastroso. Estava amanhecendo, a areia ainda fria sob meus pés descalços. Ninguém mais caminhava por ali àquela hora. Apenas eu e o oceano infinito. Senti o vento nos cabelos crescendo e sussurrei: obrigada. Não a Rodrigo ou Vanessa pela traição, mas a vida por me dar a coragem de recomeçar quando pensava que era tarde demais. Às vezes, a maior vitória não está em vencer os outros, mas em se reerguer quando você pensou que havia sido derrotado. Minha cabeça raspada naquela manhã parecia o fim. Mas foi apenas o início de quem eu realmente deveria ser. E se, por acaso, você também se encontra diante de uma perda, uma traição ou um novo começo que parece assustador, lembre-se de mim, uma mulher de 65 anos que acordou sem cabelos num dia de casamento e descobriu que sua verdadeira beleza nunca esteve nas mechas prateadas, mas na coragem de dizer basta. Porque, no fim das contas, nenhum corte de cabelo, nenhuma humilhação, nenhuma perda financeira pode definir quem você é, a menos que você permita.
Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.